E quando a gente fala sobre conduta, né, assim, quando a gente tem ali um achado ultrassonográfico que seja sugestivo, né, de algum tipo de infecção, né, o que que a gente deve fazer, né, o que que a gente deve buscar? Assim, se a gente for pensar em alguns dos achados, né, sugestivos de algumas infecções, como é que a gente investiga? Como é que a gente vai atrás disso? Primeiro é esclarecer bem a história, né, da mãe, assim, se ela teve algum sintoma, quando é que começou, se teve febrícula, né, Uhum. alguma coisa que faz suspeitar, ou os achados da ultrassonografia. Então, assim, dependendo dos achados, a gente pede sorologias, né, repetiria sorologias para tentar fazer esse diagnóstico. Normalmente, por exemplo, se falar de toxoplasmose, tu pediria ali IgG e IgM, né? E aí tu vai suspeitar dessa infecção. Muitas vezes se faz o teste de avidez também para saber se Uhum. foi adquirido durante a gestação ou se é uma infecção anterior, né? Mas assim, uma vez que tu faz o diagnóstico, tu tem essa suspeita, tu vai ter indicação de fazer um exame mais invasivo para tu ter o diagnóstico certo se tem infecção fetal ou não, porque às vezes a mãe pode ter a infecção e não ter tido essa passagem placentária, né? Então, a gente tem indicação de fazer o estudo do líquido amniótico, por exemplo, para aminocentese, para investigar PCR de cada infecção. Aí tu vai ter diagnóstico se aquele feto foi infectado ou não, para saber qual conduta tu vai seguir. Aí a gente vai seguir com ultrassonografias seriadas, né? Seria interessante encaminhar para um serviço de alto risco também, que Uhum. tem acompanhamento de medicina fetal, tudo, e vai depender, a conduta vai depender de cada infecção, o que a gente vai Perfeito. fazer em cada caso. Mas o PCR no líquido, então, ele é considerado aí o método padrão ouro, né, que a É, gente tem para diagnóstico, né, de comprometimento fetal mesmo, né, de uhum, infecção fetal. Né? isso. Aí lembrando que a aminocentese a gente vai fazer depois das 18 semanas, né? Então, também não adianta, tu tem essa suspeita, assim, no caso da toxoplasmose, tu vai usar medicação para tentar prevenir essa transmissão, mas tu vai confirmar o diagnóstico fetal a partir das 18 semanas com a aminocentese, né? Não adianta tu tentar fazer um pouquinho antes. Perfeito, ótimo. Muito bom, acho que deu para a gente conseguir fazer um apanhado geral de conceito, né, do que é conceito e listar também quais são, né, as infecções congênitas. Também falamos sobre o que deve ser rastreado, que é uma coisa que é super importante, a gente revisitar esses conceitos, e também falamos sobre a questão de ultrassom, né, então quando que a gente vai suspeitar de alguma coisa. Às vezes a gente pode até ter um achado ultrassonográfico, né, que seja Uhum. sugestivo de algum tipo de infecção que não é considerada como, né, um vírus que a gente costume rastrear, né, que deva ser Uhum. rastreado, mas que na presença de um sinal ultrassonográfico a gente sim deve buscar, né, esse tipo de infecção. Então acho que foi bem legal, acho que foi É. muito bom. E às vezes pode acontecer também de tu fazer a ecografia naquele feto, ter algum achado que tu suspeita, tu vai atrás, faz todas as sorologias e termina não descobrindo, e às vezes tu repete a ecografia, normaliza e nem fica sabendo, né, se Exato, o que que teve, se teve alguma sequela, alguma coisa, não, né. exato. É. São as nuances, né, É. que a gente tem, né, no dia a dia. Perfeito.